A medicina descobriu o nervo vago e hoje eu quero te contar porque ele é a grande bola da vez na saúde integrativa e cuidados que você tem que ter, porque existem algumas coisas aí que estão sendo vendidas e que não é exatamente assim como vem sendo divulgado. Meu nome é Cristina Engels Sambosa, sou terapeuta, a gente trabalha com a parte somato-emocional, ou seja, dores que materializam no seu corpo que vem sim de via emocional. Para você começar a entender sobre ele, primeiro você tem que entender o que é ele, né? Então imagina que o seu cérebro, ele tem 12 pares, ou seja, um nervo para cada lado, por isso forma um par de nervos que são de origem craniana. Então, tem o cérebrozinho e 12 pares de nervo. O maior, o mais comprido, gente, é o nervo vago, que vai pegar toda essa parte, ele vai sair mais ou menos da altura do occipital, que é uma região do seu crânio, essa região aqui da base, né, um pouquinho acima na nuca. Ele vai vir enroladinho pelo seu esôfago e algumas ramificações dele vão pegar o seu estômago e os seus intestinos, chegando até mesmo lá aos ovários e aos testículos. As ramificações menores. A maior parte dele fica no trato gastrointestinal. Por isso, gente, que vocês já ouviram falar, talvez, ou se não ouviram, vai ser a primeira vez, que o intestino é o segundo cérebro. Por quê? Cerca de 80% das fibras do nervo vago são aferentes. E o que isso significa, Cris? Que antigamente a gente acreditava que esse nervinho ele só mandava informações do cérebro para o corpo. E quando a gente descobriu que são aferentes, a gente descobriu que na verdade 80% dessas fibras fazem um caminho reverso, ou seja, elas captam informações dos órgãos e mandam para o cérebro feedback de como que aquele órgão tá. Por que isso é tão importante e mudou o jogo? Porque existe uma correlação muito grande da saúde de todos esses órgãos com o que vai para o seu cérebro, com as informações para o seu sistema imune, para o seu estado de alerta ou relaxamento e a modulação do seu comportamento, do seu humor. Afinal, tudo isso acontece de forma autonômica, de forma automática. E é justamente por isso que chamamos ele de sistema nervoso autônomo. As relações de todo o seu corpo, bioquímicas, funcionais, posturais, comportamentais, de tudo aquilo que você não precisa conscientemente pensar para estar acontecendo dentro do seu corpo. Quando isso veio à tona, gente, já faz alguns anos, tá? Essa descoberta sobre as fibras aferentes do vago, começou a se aprofundar muito essas correlações bioquímicas com neurotransmissores, como por exemplo a serotonina e toda essa relação ali do intestino ser o segundo cérebro. E também começou a se estudar formas da gente modular o vago, vocês já vão entender por quê, para que o teu corpo fique em estado de relaxamento, porque o vago, ele trabalha muito mais com o estado parasimpático do que com o simpático. O que é isso? Imagina que é como se fosse um estado mais de relaxamento, um estado mais de luta. Se você está no estado de luta, você não consegue estar no estado de relaxamento. Eles são antagônicos, entende? Ou está num ou está no outro. Quando a gente está em estresse crônico, em ansiedade, em burnout, quando a gente tem crise de pânico, quando a gente está depressivo, muitas vezes a gente está em estado de simpaticotonia, ou seja, a gente está com esse estado de alerta, de estresse, hiper solicitado e com estado de relaxamento inibido, ou seja, a gente está na luta, na sobrevivência, a gente precisa matar 10 leões no dia, a gente não consegue parar, a gente deita e não dorme, um sono que acorda descansado, a libido, né, nem existe. Então é uma série de problemas que vão acontecendo porque todo o teu corpo e o teu sistema estão em estado de alerta. E qual que é a inervação que modula estado de relaxamento? Principal, gente, é o vago. Por isso que ele é a grande bola da vez aí da saúde integrativa. Porque começou a se estudar formas da gente modular ele. Modular significa tentar mudar a informação que está passando por ele e trazer ele para um estado de relaxamento. Então, imagina que hoje existem aparelhos, por exemplo, que você coloca no pulso e alguns que você coloca no peito para tentar modular a informação do teu sistema nervoso autônomo e te trazer para o estado de relaxamento. E por que isso funciona, mas não funciona tanto assim? Porque será que não seria mais sábio, gente, a gente descobrir o que de fato desequilibra o teu sistema, em vez de tentar mais uma vez anestesiar e trabalhar aí com a indústria do remédio, agora talvez um pouco mais natural, a indústria do equipamento, né?
e a gente trazer uma coisa que realmente trate na causa, na origem? Porque vai que o problema, por exemplo, desse meu estado de alerta é uma crença, é um padrão de pensamento daquilo que eu acredito, e esse padrão de pensamento modula a informação que vai via vagal. Será que eu colocar um aparelhinho ali para ficar estimulando o vago vai resolver a minha aflição? Vai resolver o meu pensamento? Ou será que eu vou estar confundindo e atrapalhando o funcionamento do meu sistema? Entende que talvez nem tudo o que parece ser muito maravilhoso de fato é? Talvez a gente no fundo esteja atrapalhando o nosso corpo se a gente optar por uma coisa dessas, sem tratar antes a causa. Por quê? Uma das primeiras regras, gente, do nosso corpo é a autocura. Existem algumas leis que regem a nossa biologia. O nosso próprio corpo, o nosso próprio sistema tende ao equilíbrio, à cura, a se regular. Ou seja, toda vez que a gente, eu brinco, limpa o pus da ferida, tira a carga, tira a agressão, o seu sistema naturalmente se regula. Aí volta a pergunta, será que eu preciso de um aparelho? Será que eu preciso de neuromodulação para eu ficar bem? Ou será que eu preciso de fato achar o que desencadeia o desequilíbrio desse corpo? Esses aparelhos funcionam sim, só que não corrigem um padrão de pensamento, e daí o corpo vai externalizar isso em outro problema. Eu mesma, quando comecei a estudar esse assunto, comprei, gente, aparelho de eletroestimulação transcraniana, e sim, eles ajudam em alguns casos. Eu gosto muito de usar eles quando pego pacientes que têm, por exemplo, envolvimento com questões ilícitas, né, de uso de substâncias ilícitas, ou, por exemplo, o álcool, e que existe aquela falta de saúde a nível cerebral, que aquele sistema está tão prejudicado que parece que o pulso de onda cerebral tem até dificuldade de passar de um neurônio para o outro, né? Por toxicidade, por inflamação. Então, nesses casos que assim, o cenário está muito ruim, sim, esses aparelhos estimulam. Mas quando a gente está falando, gente, de uma pessoa rígida, saudável, que tem um estilo de vida equilibrado, busca fazer exercício físico, trabalha, levanta da cama todos os dias, tá tentando crescer na vida, tá tentando realizar, será que eu ficar colocando um aparelho que modula um estado de relaxamento enquanto ela deveria estar no foco do trabalho, eu não tô no fundo, talvez criando uma sabotagem na mente dela? Vocês entendem que isso pode ter um impacto muito mais negativo do que o benefício de tentar aliviar? Por mais que talvez seja só à noite, ou por mais que seja de uma forma inocente, muitas vezes a gente não se dá conta da consequência daquilo que a gente está usando. A gente não tem um pensamento de segunda ordem. E toda pessoa bem desenvolvida pensa no pensamento de segunda ordem, né? E o que é isso, Cris? Imagina aqui, o fato, por exemplo, de eu começar a fazer exercício ou me propor a começar uma academia, implica, por exemplo, no fato de eu ter que lavar o meu cabelo todo dia que eu for treinar, de eu ter que me deslocar até a academia se eu não tiver academia em casa, e eu tenho toda uma logística. Isso são os pensamentos de segunda ordem. E hoje em dia se perdeu, né, essa estrutura crítica cognitiva. Quando a gente não faz essa reflexão, gente, e simplesmente sai modulando, tentando dizer para o teu corpo como que ele tem que se sentir, sem de fato respeitar a tua biologia, o teu organismo, o teu sistema, e entender o que de fato ele quer te contar, a gente talvez está apagando um incêndio e prendendo o bombeiro, em vez de fato estar curando esse paciente. Você está, talvez, gente, inibindo um estado de alerta que pode estar mostrando que esse ritmo que ele está levando está aumentando o estresse oxidativo, e não adianta entrar com suplementação. Talvez o que adianta é a gente reprogramar aquele padrão de crenças para que o paciente trabalhe mais focado no seu dia a dia e com menos tempo faça mais, para que ele tenha mais tempo livre com a família. Ou não, reprograma uma crença muito simples, gente, mas que eu canso de pegar todos os dias na clínica, de que é errado descansar, de que a gente descansar ou ficar relaxado, no sentido descansado, é a gente ficar, por exemplo, porco, né, desleixado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Só que são crenças que quando a gente é criança e não tem a nossa cognição ainda toda estruturada, o senso crítico de raciocínio, nós escutamos de uma pessoa importante que é errado a gente ser relaxado e confunde uma coisa com a outra, uma coisa super simples. Mas quantos empresários, pacientes, atletas eu atendo e que tem esse pensamento? Aí você vai lá, estimula com antioxidantes para baixar estresse oxidativo, faz sauna, faz grounding, fotobiomodulação, faz aparelho de neuromodulação, vende um monte de coisa. O paciente gasta mais de R$2.000 por mês só em suplemento, fora todo o resto que faz, e continua com dor na adrenal. Tem aquela dorzinha chata nas costas, tem aquela tensãozinha, tem aquela ansiedadezinha para dormir. Será que a gente de fato está resolvendo o problema? Então, primeiro precisamos pensar quais são as implicações daquilo que eu vou usar. Será que de fato a fisiologia funciona assim? O corpo foi feito para se curar, gente. O emocional se cura assim como um corte, assim como uma queimadura. É só a gente aprender a tirar o pus da ferida. É só a gente aprender a reprogramar aquilo ali. Não é muito mais fácil se o corpo ele já manda, já capta as informações. Eu simplesmente tirar aquilo que atrapalha, mudar o drive que tem lá de forma automática, em vez de ficar parecendo um ciborgue, todo equipado. Vamos pensar, gente, o natural é simples. A verdadeira saúde integrada, ela não demanda de 500 coisas. Ela não demanda de uma super performance. Ela vem do simples bem feito. Muito se vende hoje com roteiro de IA. E nada contra, gente, é maravilhosa, uma ferramenta excelente. Só que, será que tem prática? Será que o estudo foi patrocinado pela indústria que vende? Quais são as implicações daquilo ali? Quais são os pensamentos de segunda ordem que a gente esqueceu de colocar lá na ponta da balança e filtrar, gente, aquilo que chega até nós? Se eu quiser ter resultado e ficar o tempo todo usando um aparelho de modulação, será que de fato eu tô ajudando o meu corpo? Ou será que eu tô inibindo uma função fisiológica dele que no fundo é importante? Será que não é uma crença, um pensamento, um trauma, uma lealdade sistêmica? É uma memória que passou pelo nosso DNA? O que de fato existe ali? É algo que eu vi? É algo que eu senti? É algo que eu experienciei? O seu corpo, ele armazena e ele sabe o caminho. Então não tente pegar atalhos que sim, ajudam, como eu falei, em questões de álcool, em questões de drogas, todas essas partes que envolvem uma questão bioquímica mais profunda, sim, são ferramentas que, junto com a reprogramação de traumas, de crenças, de comportamento, a mudança do ambiente, vão ter um resultado positivo. Mas a gente nunca pode usar elas como único método de tratamento, gente, sem reprogramar aquilo que é o mais importante, que é aquilo que a gente acredita, as histórias que a gente conta para nós mesmos, os drives que rodam de forma autonômica na nossa mente. Afinal, com base neles que o teu sistema nervoso autônomo vai se organizar. É com base neles que o teu sistema vai entender se aquilo ali é uma coisa tranquila ou se é um bandido entrando pela porta, se é um perigo. Você precisa respeitar a tua fisiologia, o teu corpo, o teu sistema imune, se você de fato quiser ter saúde. E isso sim é uma saúde integrada, isso sim é um respeito à tua fisiologia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se fez sentido, curte, se inscreve no canal, comenta aqui pra mim, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês. E também quero convidar vocês para ir lá no Instagram, eu sempre abro caixinhas de perguntas lá. Para mim é um prazer poder responder e ajudar. Espero que esse vídeo tenha esclarecido e faz questão de deixar esse alerta, porque eu vejo tanta gente falando sobre isso e vendendo essas soluções sem pensar no que isso pode implicar. E daí acontece, como a gente vê muitas vezes, pacientes fazendo toda essa rotina de performance, que agora o nível otimizado de saúde virou uma outra loucura de busca. Quando a gente fala em biohacking, a gente esquece do básico, de realmente olhar como um ser humano, fazer a integração da forma mais leve e correta possível. Espero que vocês fiquem bem, uma ótima semana.